Toda semana que começa é uma nova oportunidade, um recomeço que nos é dado como presente, ainda que muitas vezes não percebamos. O domingo não é apenas o fim de um ciclo, mas o portal que abre a porta para outro, e a forma como você entra nessa nova semana pode determinar muito do que você irá viver nos próximos dias. Por isso, antes de mergulhar na correria, é essencial aprender a silenciar a alma e ouvir a voz de Deus. O silêncio não é vazio, o silêncio é cheio daquilo que realmente importa, mas para a maioria das pessoas, o silêncio se tornou desconfortável. Estamos cercados de barulhos constantes, o celular que vibra, as notícias que gritam, as redes sociais que nunca descansam, os pensamentos que não param. O ruído externo e o ruído interno se misturam, e assim a alma se perde, sufocada por uma avalanche de estímulos. Por isso, muitos começam a semana já cansados, como se não tivessem descansado de verdade. Ouvir a voz de Deus exige silêncio, e não falo apenas de ausência de palavras, mas de uma disposição interior. É calar o medo para ouvir a esperança, é calar a ansiedade para ouvir a confiança, é calar o ego para ouvir o espírito. Quando você decide começar a semana silenciando a alma, abre espaço para que a sabedoria divina direcione os seus passos. Ao invés de entrar na segunda-feira com peso, você entra com clareza, com propósito e com fé. É no silêncio que a alma se reorganiza. Imagine sua vida como um copo cheio de água agitada. Enquanto você o balança, a água fica turva e nada pode ser visto com clareza. Mas quando você o deixa em repouso, lentamente a água se acalma e o que estava escondido no fundo aparece. Assim é com a mente e o coração. Se não paramos, se não silenciamos, vivemos confusos, sem enxergar com nitidez o que Deus quer nos mostrar. Mas quando paramos e descansamos em Deus, as águas da alma se acalmam e as respostas surgem. Começar a semana sem silêncio é como começar uma jornada sem mapa. Você até pode andar, mas não sabe para onde está indo. O silêncio é o mapa espiritual. É nele que Deus revela direções, abre caminhos e mostra desvios perigosos. É nele que ele fortalece sua fé e lhe dá coragem para enfrentar os desafios que virão. Quantas vezes você já entrou numa semana completamente desanimado, carregado de preocupações e terminou mais esgotado ainda? Talvez não tenha sido por falta de força, mas por falta de silêncio. O mundo moderno valoriza a pressa, mas Deus valoriza a pausa. Enquanto a sociedade grita: corra, produza, não pare, o céu sussurra: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. A pausa é espiritual, o descanso é espiritual, o silêncio é espiritual. Não é perda de tempo, é investimento. É justamente esse tempo de silêncio que multiplica sua energia, sua clareza e sua capacidade de lidar com tudo o que virá. Quando você silencia a alma, também aprende a ouvir a si mesmo. Muitas vezes, o corpo está exausto e você insiste em correr. A mente está sobrecarregada e você insiste em absorver mais informações. O coração está ferido e você insiste em ignorar a dor. O silêncio revela a verdade sobre nós mesmos. Ele nos mostra o que precisamos mudar, o que precisamos abandonar e o que precisamos fortalecer. Ele nos coloca frente a frente com nossas sombras, mas também nos lembra da luz que habita dentro de nós. O domingo, por si só, já é um chamado ao silêncio. É como se Deus tivesse reservado esse dia para que a humanidade se lembrasse de que a vida não é só fazer, mas também ser. Não é só correr, mas também parar. Não é só falar, mas também ouvir. Não é só lutar, mas também descansar.
O domingo é a respiração da semana, o suspiro antes do mergulho. É o momento em que Deus nos chama a voltar o olhar para Ele e preparar nossa alma para o que está por vir. Mas como silenciar em um mundo que não para? A resposta está na decisão. O silêncio não acontece por acaso, ele é escolhido. Você precisa criar momentos de pausa, mesmo que sejam breves. Fechar os olhos por alguns minutos, respirar profundamente, ler uma palavra inspiradora, orar, caminhar em silêncio sem celular, apenas ouvindo a própria respiração e a voz de Deus no coração. O silêncio não depende do ambiente externo, mas da postura interna. Você pode estar em meio ao barulho, mas escolher a paz dentro de si. E quando você entra nesse silêncio no domingo, algo muda. A ansiedade pela semana dá lugar à confiança. O medo do desconhecido dá lugar à esperança. O peso do cansaço dá lugar à leveza da fé. Você não começa a semana se arrastando, mas caminhando firme, porque sabe que não está sozinho. Sabe que Deus vai à sua frente, preparando os caminhos, iluminando as estradas e sustentando os seus passos. O silêncio não é apenas uma prática espiritual, mas também uma arma contra o caos do mundo moderno. Muitos acreditam que precisam de grandes revelações para encontrar sentido, mas Deus fala nas pequenas coisas. Ele fala no sopro do vento, no nascer do sol, no canto de um pássaro, na calma da madrugada. É no silêncio que esses sinais se tornam claros. É no silêncio que entendemos que nada é por acaso, que tudo está conectado, que a vida é mais do que correr de um lado para o outro sem direção. O segredo é entender que o silêncio não é vazio, mas preenchido de propósito, de respostas, de cura. Quantos corações adoecem porque não sabem parar? Quantas mentes se esgotam porque não sabem descansar? Quantas almas se perdem porque não sabem ouvir? O silêncio cura, reorganiza, fortalece. Ele é o remédio que o mundo moderno esqueceu de tomar. Por isso, quem redescobre o silêncio, redescobre também a própria vida. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele não grita, ele sussurra. E só quem silencia consegue ouvir. Se a sua semana tem sido uma corrida sem fim, talvez seja porque você não tem dado espaço para a voz dele. A voz de Deus não invade, ela convida, não impõe, ela guia, não pressiona, ela inspira. Para ouvi-la, você precisa abrir espaço dentro de si, precisa desacelerar, precisa confiar, precisa se aquietar. Começar a semana em silêncio é como alinhar a bússola antes de seguir viagem. Imagine um viajante que caminha sem verificar a direção. Ele até pode andar por horas, mas não sabe se está indo para onde deveria. Assim acontece com aqueles que vivem sem parar para ouvir a Deus. Trabalham, produzem, lutam, mas não sabem se estão caminhando para o propósito ou se estão apenas se desgastando no caminho errado. O silêncio é o ajuste da bússola espiritual. Muitos confundem oração com falar sem parar, mas orar também é ouvir. A verdadeira oração é diálogo, não monólogo. Quando você ora, não está apenas despejando palavras no céu, está se conectando, está criando um espaço de comunhão. E nesse espaço, o silêncio é fundamental, pois como em qualquer diálogo, falar sem ouvir é não compreender. Deus fala, mas é preciso estar disposto a ouvir. E quando você ouve, percebe que ele não fala apenas de grandes mudanças, mas também dos detalhes. Talvez ele não lhe diga para mudar de país ou de profissão, mas lhe mostre para perdoar alguém, para descansar mais, para cuidar da sua saúde, para confiar em vez de temer. A voz de Deus se manifesta em intuições, em sensações de paz, em clareza que surge do nada. E tudo isso floresce quando a alma silencia. Ao entrar em silêncio no domingo, você está construindo uma ponte para toda a semana. Essa ponte é feita de fé,
de confiança e de entrega. Quem entra pela segunda-feira com a alma alinhada enfrenta a rotina de forma diferente. Os problemas não deixam de existir, mas o peso deles diminui. A pressa não desaparece, mas você aprende a não ser escravo dela. As dificuldades não somem, mas você encontra força para superá-las. Isso é o que significa viver em aliança com Deus. Lembre-se de que o inimigo do silêncio é a distração. O mundo cria mil maneiras para ocupar a sua mente e afastá-lo da paz interior, mas você não precisa se prender a isso. Você pode escolher desligar o celular por alguns minutos, escolher respirar profundamente, escolher se conectar com Deus ao invés de se perder em notícias, fofocas ou preocupações. O silêncio é uma escolha que precisa ser praticada. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. E no fundo, todo ser humano busca isso. Paz. Todos correm atrás de dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas o que realmente desejam é a paz que acreditam que esses elementos podem trazer. Mas a paz não vem de fora, vem de dentro. Não vem do que você tem, mas do que você é. E só pode ser encontrada quando você aprende a aquietar a mente e ouvir a voz de Deus. Então, antes de começar essa nova semana, faça uma escolha diferente. Ao invés de mergulhar direto no barulho, mergulhe no silêncio. Ao invés de se afogar em preocupações, afunde-se na paz de Deus. Ao invés de carregar sozinho o peso da vida, entregue nas mãos dele e confie. Quando você aprende a silenciar a alma, você descobre que nunca esteve sozinho, que sempre foi guiado, que sempre foi sustentado. É nesse lugar de silêncio que você encontrará a clareza que tanto busca. É nele que Deus mostrará os próximos passos, abrirá caminhos, fechará portas que não devem ser abertas e fortalecerá seu coração para enfrentar qualquer desafio. A nova semana não precisa ser um peso. Ela pode ser uma oportunidade, um recomeço, um presente. Mas para isso é preciso entrar nela com a alma em paz e os ouvidos abertos para a voz do Criador.